Se você é epiladora e está procurando uma termoceira boa e barata, eu quero te apresentar a Termoceira ProAx 100. Hoje eu vou falar tudo sobre ela. Fique comigo até o final desse vídeo que vai valer a pena. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bom, sabemos que hoje no mercado existem aí inúmeras marcas de termoceiras, não é mesmo? Eu tenho certeza que você já testou aí outras marcas. E se você testou e gostou, já deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber qual marca que você gostou mais. Bom, e antes de te falar sobre as minhas considerações finais sobre essa termoceira, vamos falar um pouquinho sobre as características da termoceira. Então, como você já viu, a marca é a ProAx 100, né? Ela é uma termoceira de 400 gramas e ela contém o refil, tá bom? Ó, esse refil aqui, assim como a maioria das termoceiras, tá? Ela tem esse refilzinho aqui, que vem com essa alcinha. Então, ela é removível, esse refil. Ela tem aqui também o botão que a gente faz o ajuste da temperatura, que você roda, ela faz o barulhinho, ela acende essa luzinha, tá bom? Quando você liga na tomada. E aqui, o medidor só tem o off, on, médio e o I, tá bom? Então, são esses os medidores. Tem algumas que é por número, mas a dela não, tá bom? E essa termoceira, ela atinge a temperatura máxima de 80 graus, tá bom? E essa daqui é bivolt, é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração, tá bom? Essa daqui é bivolt, então tanto 110 como 220, tranquilo. Mas tem algumas que não são, então a gente precisa se atentar, ok? Bom, antes ainda da gente falar sobre o meu feedback sobre ela, vamos falar um pouquinho sobre as instruções de uso. Por que eu quero falar aqui sobre as instruções de uso? Porque eu vejo muitas pessoas errando, né? E eu não quero que você erre, combinado? Então, vamos lá. Antes de conectar na tomada a sua termoceira, é muito importante que você veja essa voltagem. Mais uma vez, estou frisando isso porque você pode queimar a sua termoceira ao ligar, tá bom? Então, verifique a voltagem, porque tem algumas termoceiras que ela tem o botãozinho de trocar, ela é bivolt, mas você precisa trocar ali no seletor, tá bom? Essa não tem nenhum botão, ela é bivolt, então coloca na tomada direto, correto? Quando a gente vai ligar a nossa termoceira, é muito importante que a gente coloque a cera antes de ligar, só assim, com a cera lá dentro, a gente coloca na tomada, correto? Essas informações são muito importantes para a gente não danificar a nossa termoceira. E como que funciona? A gente normalmente coloca na temperatura máxima, então eu rodo totalmente até no máximo e deixo aquecer, fazer o derretimento. Derreteu, aí sim eu coloco para o médio ou desligo, dependendo se ela ficar muito líquida, até chegar no ponto ideal. É muito importante que você saiba que tem algumas formas de a gente utilizar a nossa termoceira. Eu gosto de utilizar dessa forma, ó. Coloquei um papel toalha dobradinho lá embaixo e depois eu vim com o a minha cerinha do método hidrossolúvel. Ela tá até quentinha aqui, tá vendo? Então assim eu consigo deixar ela aí. Lembrando que se você fizer dessa forma, você tem que cuidar da temperatura, tá bom? Não pode esquecer ela na temperatura máxima, porque isso é um plástico e pode vir a ceder, correto? Se você optar por usar o plástico protetor, também cuide da temperatura, porque o plástico protetor ele pode ceder. Por mais que ele aguente uma temperatura grande, mas ele pode ceder se você descuidar ali e deixar por muito tempo, tá bom? Normalmente não pode ultrapassar de 15 minutos, mas eu sempre controlo ali até bem menos, porque já aconteceu várias vezes de rasgar, então eu sempre cuido, mas atualmente quase não utilizo o plástico protetor, já coloco diretamente no refil, principalmente falando do método espanhol. Bom, antes ainda de te dar o meu feedback, essa termoceira você encontra com muita facilidade
no site da nossa parceira Frida. Lá no Instagram você consegue acompanhar inúmeras dicas, no site você consegue comprar inúmeros produtos, tanto voltado para epilação, design de sobrancelha, micropigmentação, maquiagem, enfim, é um site muito completo, tá bom? Já use o nosso cupom JAQUESANTOS para você comprar com desconto, tá bom? Você consegue comprar lá no site da Frida. Bom, então vamos às considerações finais sobre os meus testes dessa termoceira. Então, qual que é a vantagem que eu observei? A vantagem é que ela tem um ótimo preço, né, gente? Um preço muito acessível. Então, se você está começando, principalmente, a gente sabe que todo o dinheiro é difícil nesse começo, né? A gente não tem pouca cliente, muito gasto, então se a gente conseguir economizar, já é um ponto muito positivo, né? E essa termoceira, ela tem esse preço bem acessível. Outro ponto muito importante é que ela tem um bom aquecimento. Você consegue aquecer aí as cerinhas do método hidrossolúvel, do método espanhol com facilidade, tá bom? Ponto positivo aí para o aquecimento dessa termoceira. Mais um ponto positivo é que ela não aquece para o lado de fora, então a gente consegue pegar e transportar com cuidado, lógico, se tiver cera quente aqui dentro, você consegue pegá-la normalmente. Mais um ponto que é uma vantagem é a sua alça aqui, ó, no refil, tá bom? Essa alça é muito prática, certo? Ela não derrete, apesar de ser de plástico, é um plástico mais resistente. Eu tive outras termoceiras que tinha a alcinha aqui do lado e era um plástico, mas ele conseguia ficar ressecado, tá bom? E conforme foi o tempo passando, eu perdi as duas alcinhas. Então, eu acredito que dessa forma a gente não vai perder, tá bom? Porque ela é toda envolvida no plástico aqui. E é de fácil higienização também. Mais um ponto positivo aqui para essa termoceira. Bom, como aqui eu trabalho com várias termoceiras, pelo menos no mínimo 3 termoceiras sempre tá ligada aqui nos meus atendimentos, o tamanho dela é maravilhoso, até porque eu já tenho outras 2 termoceiras um pouco maior. Então, eu queria uma menorzinha e essa daqui me atendeu em todos os quesitos. Ela é de 400 gramas, como eu já mencionei, e para mim é um tamanho ideal. Mas lembrando que se você tiver apenas uma termoceira, é importante você já investir em uma termoceira um pouco maior, tá bom? Eu particularmente prefiro, que a gente consegue abastecer a termoceira ali com bastante quantidade e atender o dia inteiro, ok? Mas, se você tem mais termoceiras, é interessante a gente ter uma menorzinha, até mesmo para aquecer o nosso copinho. A gente sabe que quem trabalha com fracionamento, essa cera endurece e a gente precisa aquecer, né? E a gente consegue levar com facilidade nessa termoceira e fazer o aquecimento dessa cerinha que fica ali e aproveitar totalmente a cerinha, certo? Não ter desperdícios. Bom, é isso, eu espero muito ter te ajudado com essa resenha. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo!